Estamos iniciando aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco pela sua TV Com Brasil. Esse programa que é produzido pela TV Grã-Dourados, na cidade de Dourados, estado do Mato Grosso do Sul. Meu abraço à direção da TV Grã-Dourados, na pessoa do Rubens. Abraço também a Roseli, a toda a equipe aqui da TV Grã-Dourados. E você que nos acompanha pela TV Com Brasil, que alegria chegar até você, na sua casa, no seu lar. Podemos comunicar a mensagem aqui do Mato Grosso do Sul para todo o Brasil, para toda a nossa terra brasileira. E hoje eu quero falar de uma forma muito especial sobre o casamento. Valorize o seu casamento, é o nosso tema de hoje. E se você é solteiro, você deve estar querendo arranjar um casamento. E se você é casado, valorize o seu casamento. E de uma forma ou de outra, valorize o matrimônio como uma dádiva de Deus. Não saia daí, nós vamos voltar para falarmos neste assunto hoje. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. O texto de hoje que nós vamos ler é o Evangelho de João, capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia. Jesus vai iniciar o seu ministério. A primeira manifestação pública do ministério de Jesus se dá numa festa de casamento. Olha como que diz o texto. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse texto é maravilhoso porque nos mostra como que Jesus valorizou o casamento. E hoje eu quero falar nesse assunto para você. Valorize o seu casamento. Eu sou casado com a Senilce, nós temos 25 anos de casados, esse ano faremos 26. E como é bom quando você valoriza o casamento, você valoriza a sua esposa, você, esposa, valoriza o seu marido. E isto confere um ambiente agradável no lar. Isso traz à família um ambiente de amor, de carinho, de harmonia. Isso faz do nosso lar, da nossa casa, um recanto da paz, da alegria, da felicidade. Quando nós valorizamos o casamento, nós valorizamos o outro. Eu às vezes fico analisando quantos canais de TV, pessoas falando de respeito, falando de valorização do semelhante, e você vai olhar, aquela pessoa não consegue sequer ficar casado com a mesma pessoa por muito tempo. E você vai falar de valorização do outro se você não consegue valorizar os da sua própria casa,
se você não consegue valorizar um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, como que você vai falar destas coisas de valorização do seu semelhante se você não valorizar os de dentro da sua própria casa, da sua própria família? A mesma coisa, uma pessoa que não consegue ser fiel, leal ao seu cônjuge, como que vai ser leal para exercer um cargo público, para exercer uma função na sociedade? Se não consegue ser leal à própria esposa, vai ser leal a um patrão lá na empresa, ou um empregado lá na empresa? Vai ser leal a um sócio? Vai ser leal a uma função que ele executa, seja na política, seja no campo jurídico? Como que você vai cuidar de uma cidade se você não consegue cuidar da sua própria família? A palavra de Deus ensina isso para nós, quando fala dos oficiais da igreja, presbítero, diácono, pastor. Vai dizer o seguinte: primeiro você tem que cuidar bem da sua própria casa. Porque se você não cuida bem da sua própria casa, como que você vai cuidar da igreja de Deus? O princípio do protestantismo com a família é exatamente este. Se você não cuida bem da sua própria família, como que você vai cuidar da igreja? Como que você vai cuidar da sociedade? Como que você vai cuidar da cidade onde você mora? Então, se você quer ter uma sociedade forte, você precisa de ter famílias fortes, famílias bem estruturadas, famílias fortalecidas. Porque para você exercer bem uma função na sociedade, você tem que exercer bem uma função dentro da sua família, dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, tá certo? Aqui o texto de João que nós lemos narra o início do ministério de Jesus. Fala que depois de Jesus ter chamado os seus discípulos, que depois seriam transformados em apóstolos, depois disto, alguns dias ele foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. E interessante que ele foi convidado com seus discípulos para um casamento, a primeira festa, a primeira manifestação pública de Jesus se dá num casamento. Por que isto? A Bíblia começa com um casamento e o ministério de Jesus começa com um casamento. Isso é para mostrar como que ele estava valorizando esta instituição estabelecida por Deus para a raça humana. Se você pegar o livro de Gênesis, tão logo Deus criou o homem, ele depois, passado um tempo, ele vai criar a mulher e vai constituir o homem e a sua mulher em um casamento. Fala assim: por isso deixa o homem a seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Deus, o Criador, ele não somente criou o homem e a mulher, mas também os uniu em casamento para a formação da família. A família começa pela formação ou pelo matrimônio, quando um jovem, uma jovem, um moço, uma moça se unem em casamento e forma ali a sua família. Então toda família, ela começa por um ato formal. Eu acho interessante, eu gosto muito de fazer casamento, e eu falo que uma das alegrias que eu tenho do pastorado, do ministério, é fazer casamento. E gosto de fazer casamento. E é bom quando você vê ali um jovem, uma jovem da igreja, formando a sua família, se unindo pelo matrimônio. O matrimônio exige uma formalidade. Você tem que ir lá no cartório, fazer toda a sua papelada para você formalizar esse casamento diante do Estado, para depois você vir até a igreja pedir a bênção de Deus sobre aquele casamento que o Estado fez. E aqui o papel do Estado e o papel da igreja são distintos, mas ao mesmo tempo eles são harmoniosos.
A igreja não pode falar assim, não precisa casar lá no cartório, não, vou só dar uma bênção aqui e você está casado. Não. Primeiro a pessoa tem que ir lá no cartório casar, diante do Estado, diante do magistrado civil, para depois a igreja poder pedir a bênção sobre aquele casamento. Então o papel não mistura, porque nem a igreja pode fazer o papel do Estado e nem o Estado pode fazer o papel da igreja. E aqui nós temos acompanhado tantos casamentos e feito tantos casamentos, e é bom lembrar que a igreja não faz casamento, quem faz casamento é o Estado. A igreja invoca a bênção de Deus sobre o casamento que o Estado fez. O Estado não pode invocar a bênção de Deus sobre aquele casamento que ele fez. É papel da igreja. A igreja não pode fazer o casamento que o Estado fez, é papel do Estado. Por isto, alguns cerimoniais às vezes não entendem quando vão fazer um casamento religioso com efeito civil, que quer que primeiro o pastor dê a bênção para depois fazer o casamento. Não, primeiro vai fazer o casamento para depois pedirmos a bênção de Deus sobre aquele casamento. Para o Estado, o casamento é um contrato entre as duas partes, por isso que o divórcio se tornou tão banal, porque é um contrato. Se não deu certo, denuncia o contrato e rompe com o contrato. É o que pensa o Estado. Para a igreja, o casamento é uma aliança. Quando uma das partes enfraquece, a outra parte dá a mão, estende a mão, fortalece, porque é uma aliança, não é um contrato. Se fosse um contrato, denunciava e acabava. Mas na aliança, quando uma das partes cai, a outra dá a mão e levanta. Quando uma parte enfraquece, a outra fortalece. É por isso que tem que ter os votos na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na pobreza, até que a morte os separe. Esses votos do casamento são fundamentais. O texto aqui nos diz que Jesus está numa festa de casamento. E é nesta festa de casamento que aconteceu o episódio de acabar o vinho. E a mãe de Jesus chega para ele e diz, eles não têm mais vinho. E Jesus fala, mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Mas ela vai lá e diz para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E eles então foram atender aquilo que Jesus disse, porque acabar o vinho num casamento judaico, nesse contexto aqui do Novo Testamento, era acabar a festa, acabar a alegria da festa, era colocar o noivo ou a família do noivo num constrangimento diante dos seus convidados. Então Jesus vai trazer uma solução para aquele casamento. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para falar da segunda etapa deste texto que nós estamos tratando sobre Jesus num casamento em Caná da Galileia. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Você está ouvindo o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa que é produzido pela TV Grandourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Abraço a toda a direção da TV Grandourados, na pessoa do diretor Rubens. Meu abraço também a você que nos acompanha por este canal TV Com Brasil, que tem levado essas belíssimas programações da sua grade para todo o território brasileiro. Muito obrigado pela sua companhia. E hoje estamos falando sobre o tema Valorize o seu casamento. Jesus está aqui em Caná da Galileia, na festa do casamento. E quando foi dito a ele que não havia mais vinho, e ele então mandou que os serventes enchessem 6 talhas de vinho. E daquelas 6 talhas, os serventes tiravam a água lá na talha e serviam o vinho lá na sala.
a ponto do mestre-sala provar o vinho, ou a água transformada em vinho, e dizer para o noivo: olha, todos servem primeiro o bom vinho, depois que as pessoas já estão alegres do vinho, serve o inferior. Você serviu o inferior primeiro e guardou o bom vinho para servir depois. Não sabia ele que era aquele que Jesus havia transformado. Certamente a qualidade do vinho nem se discutia, quão superior era da primeira. Jesus, todas as suas coisas são perfeitas, não tem nada mais preciosa. E aqui eu quero trazer algumas lições para nós aplicarmos ao nosso casamento. A primeira delas é a presença de Jesus. Jesus foi convidado para esta festa do casamento. Você que quer valorizar o seu casamento, você deve saber que a presença de Jesus na sua casa, no seu casamento, é o elemento fundamental para uma família feliz, para um matrimônio feliz, para uma família ter segurança para viver os seus dias. Quantos problemas que acontecem dentro da família brasileira, quantas pessoas que desacreditam desta instituição e querem substituí-la por tantas outras alternativas, tantos outros tipos de famílias alternativas, sociedades alternativas, ambientes alternativos, tantas ideologias destruidoras da família. E esses dias, falando num trabalho sobre família, estava dizendo: algumas pessoas no Brasil chegam a pensar, e no mundo chegam a pensar, que a família é mais uma dessas espécies que estão na lista de extinção. E se a família fosse uma espécie na lista de extinção, pode saber que os defensores dessas culturas em extinção, sejam antropólogos, sejam os teóricos das ideologias destruidoras da família, sejam os ecologistas, ninguém estaria preocupado em defender a família, em proteger a família, se a família tivesse na lista de extinção. Mas graças a Deus, a família não faz parte da lista das coisas que estão correndo risco de desabar e acabar no planeta Terra. A família vai muito bem, obrigado. A família é uma instituição divina, guardada por Deus, protegida por Deus. E tantos assaltos contra a família, porque o assalto não é contra a família, é contra Deus. O ser humano está revoltado contra Deus. E como eles não podem com Deus, Deus é espírito e não tem corpo como os homens, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus com o sopro da sua boca destruiria toda a raça humana, ou pelo menos todos os seus inimigos na raça humana. Então atacam as instituições que ele estabeleceu. A família vai muito bem, obrigado, apesar das lutas. Toda vida a família tem luta, toda família tem problema, toda família tem desafios, toda família uma hora acaba o vinho. Então a presença de Jesus na família é exatamente porque não quer dizer que Jesus estando presente você não vai ter problemas. Olha aqui, eles estão enfrentando um problema. Chega a mãe de Jesus e diz para ele: eles não têm mais vinho. Era um grande problema para aquele casamento, para aquela festa de casamento. Isso quer dizer o seguinte, que mesmo com a presença de Jesus na sua casa, na sua família, você vai enfrentar os problemas. Os problemas fazem parte da nossa trajetória, da nossa peregrinação humana. Mas quando Jesus está presente, ele sempre tem uma solução melhor do que a solução dos homens, para a preservação da família, para a solução daquele problema que se instalou dentro da sua própria casa. Às vezes ele não vai te livrar do problema, mas ele vai te livrar no problema. Não tem mais vinho. Então ele não evitou o problema, ele não multiplicou o vinho como multiplicou o pão para não acabar o vinho. O vinho acabou, mas ele transformou água em vinho. Ou seja, a presença de Jesus
é que vai nos dar a garantia de que os problemas da família terão uma solução divina, uma solução nobre, uma solução que não vai deixar essa família envergonhada. Jesus sempre apresenta uma solução para os nossos problemas. É por isso que vale a pena confiar em Jesus, colocar a sua família na presença de Jesus, e Jesus fazer parte da sua família. Ele está aqui na festa de casamento. Então, tem problema? Tem, mas Ele vai solucionar o problema. Outra coisa que devemos lembrar é que a presença de Jesus não só vai trazer uma solução do problema, mas vai trazer uma solução permanente para aquele problema. Muitas pessoas não observam o texto que os serventes pegavam água nas talhas e serviam vinho na sala. Digamos que o casamento terminou na terceira taça ou na terceira talha de vinho, de água transformada em vinho. As outras continuaram água. Jesus não transformou aquelas 6 taças de água em vinho, mas Ele transformou uma a uma. À medida que pegava a água lá naquelas talhas, eles serviam vinho na sala. Ou seja, é um milagre de ação contínua, é um milagre de ação permanente. A presença de Jesus na família, eu não sei qual o desafio que espera neste mundo para mim e para minha casa, para minha família. Por exemplo, cada dia é um desafio novo. De repente, um idoso na família que aparece uma enfermidade que não tinha. Eu tenho um exemplo na minha própria casa. De repente, meu pai, aos 84 anos, aparece nele um Alzheimer. Completou agora 87. E a gente vê como que esse Alzheimer vai aumentando. E não tenha dúvida que a gente não sabe qual o problema que a nossa família enfrentará no dia de amanhã. O que a gente sabe é que Jesus sempre tem uma solução preciosa para aquele problema. É difícil cuidar de um idoso com Alzheimer? Mas é tão bom quando a gente, por outro lado, pode fazer daquele problema uma solução. Foi uma oportunidade para a família estar mais perto, caminhar mais unida, demonstrar amor com os pais, que às vezes os filhos, você filho que me ouve agora, às vezes a gente pensa que só os pais que têm que cuidar dos filhos. Não, chega um momento que são os filhos que têm que cuidar dos pais. E às vezes a gente aprende, cresce dentro do lar, que os filhos acham que têm o direito apenas de exigir dos pais e não de cuidar dos pais. Então, um problema na família, às vezes é para unir mais a família, para trazer a família mais para perto, para mostrar que os filhos também devem cuidar dos pais. Então, é um milagre contínuo, a graça de Deus no coração de uma família, até para cuidar de um idoso na sua enfermidade, na sua cama. Deus faz aquilo ser transformado em bem para a vida daquela família, mais amor, mais união, mais companheirismo, aprender a dividir as responsabilidades, tanta coisa boa que a gente pode aprender até no momento difícil da família. E o texto vai dizer que o vinho que Jesus multiplicou ou transformou aquela água em vinho era bem melhor do que o anterior. A vida ganha um sabor diferente quando Jesus está presente no nosso casamento, quando Jesus está presente no nosso lar, quando Jesus está presente na nossa família. Aqui diz o texto que com isso Jesus deu início ao seu ministério. Jesus demonstrou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, a presença de Jesus é tão preciosa, tão real na família, que ela faz aquele ambiente ficar um ambiente mais saudável, onde a graça de Deus se manifesta, onde a glória de Deus se manifesta na vida daquela família, daquele casamento, daquele lar. Valorize o seu casamento, valorize a sua família
E Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para orar pelo seu matrimônio, pela sua família. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Chegando aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia e nós vamos orar por você e pela sua família. Valorize o seu casamento, valorize a sua família. Vamos orar pelas famílias. Senhor Deus, muito obrigado por este momento, podemos falar das nossas famílias. Eu oro por cada esposo, por cada pai que o Senhor tem dado aos nossos lares. Eu oro por cada esposa, por cada mãe que o Senhor tem dado às nossas famílias. Eu oro por cada filho, por cada filha que o Senhor tem dado aos nossos lares. E peço a Tua bênção por estas famílias. E que a presença do Senhor seja tão abençoadora como aquele bom vinho que o Senhor transformou a água em vinho. E aquele vinho era mais saboroso do que o primeiro, porque a presença do Senhor no nosso lar deixa a vida mais saborosa, deixa a vida mais cheia de graça e de misericórdia. Faz o marido valorizar mais a sua esposa, a esposa valorizar mais o seu marido, os filhos valorizarem mais os pais valorizarem mais os filhos. É a Tua presença, é a graça do Senhor na nossa família que torna a nossa família melhor. Portanto, nós pedimos a Tua bênção por cada família que nos ouve agora. Que o Senhor esteja derramando esta graça bendita sobre os seus corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Poderoso é o Senhor nosso Deus, não há outro. Aleluia.